Sem Limites com Marcos Savoy. Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Papo Sem Limites aqui com o Marcos Savoy. Hoje sendo recebido pela doutora Eliana Queiroz, que é advogada especializada em Direito Trabalhista e também Direito Civil, é isso? Direito de Família. Direito de Família. Isso, aí ó, legal, tá bom? Doutora, obrigado. Ó, a gente tá mantendo o nosso distanciamento, né? Para que não tenha nenhum problema. Mas agradecimentos meus aqui por a senhora ter recebido na sua sala, onde eu vejo uma máquina de escrever ainda ali, hein, doutora? Sim, é o que eu falo pro pessoal, né? Que semana passada, inclusive, boa tarde, né? Primeiro, obrigada doutora, pela sua visita. Uhum. Muito feliz de você estar aqui Legal. Com a gente novamente. Obrigado. Semana passada, inclusive, eu fiz minha primeira audiência telepresencial, né? Virtual, né? Virtual. Falam, né? Foi assim, não dormi à noite. Meu Deus, como vai ser? Vai dar certo? Não vai? Aí eu brincando com o pessoal do escritório. Me entendam. Eu já estou quase chegando na terceira idade. Eu sou da época da Olivetti 98. Puxa vida, essa aí eu fui muito, viu? A época de Sistema Globo de Rádio. Curso de datilografia. E era assim, quantas letras por minuto? Não, doutora, era aqui, né? Lembra? Ó, tem, né? E esse era o espaço. E depois você tinha que fazer o outro lado, né? Exatamente. De fora para dentro, né? Muito legal. Mas bacana. Doutora, tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Passou como essa pandemia? Escritório fechado? Fechado por 3 meses, né? Fechamos no dia 11 de março. E reabrimos no dia 15 de junho, quando foi liberado das 10 até as 14, depois de 2 semanas das 9 até as 15, né? Então o pessoal tem respeitado, nós temos respeitado as recomendações do prefeito, do governador, álcool gel, cada um na sua mesa com álcool gel, troca os sapatos, os calçados quando chegam no escritório. O distanciamento, cada um na sua sala, atendimento com os clientes, somente online ainda, né? Atendemos muito pelo WhatsApp e quando é uma questão assim um pouco mais delicada, a gente marca um Zoom, né? Um atendimento pelo Zoom e conversamos com o cliente, porque tem que ser, né? Temos que nos cuidar para conseguir trabalhar, mas foi difícil. Deixa eu só dar uma luzinha pro pessoal, a gente tirou, né? Acabei de tirar aqui, a doutora também, né? Então a gente tá aqui com as nossas máscaras, só tiramos aqui. Nesse momento, né? E recomendamos que você use, obviamente, né? Que é muito importante. Ó, e um outro detalhezinho também, nós estamos gravando na segunda-feira, que dia é hoje mesmo, doutora? 13 de julho. 13 de julho, que é a data do aniversário da doutora Eliana Queiroz, que inclusive, olha aqui, ó, né? Nos traz o bolinho, né? Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada felicidades, a você. Já felicitei a senhora, mas felicidades aí, parabéns, tá? Que Deus te conserve sempre, essa pessoa bacana. Amém. Boa. E a sua família também, muito obviamente. Obrigada. Doutora, vamos começar a falar um pouquinho, então. Este tempo, né, 3 meses parado, a justiça também ficou parada, né? Continua. Assim, na verdade, até 4 de maio, todos os prazos ficaram suspensos, né? Então, não tinha audiência, não tinha atendimento presencial e os prazos estavam suspensos. A partir de 4 de maio, os prazos, como os processos, nosso trabalho, ele é todo digital. Né? Todo o processo eletrônico, então você consegue acessar de qualquer momento, qualquer horário, o PJE para verificar os processos. Mas até o dia 4 de maio os prazos não estavam correndo. A partir de 4 de maio começou a movimentação, despacho, publicação, sentenças e tudo mais. Os processos começaram a andar normalmente. No civil também, da mesma forma. Até 4 de maio estavam suspensos. Começaram a andar novamente, tramitar novamente. Só ficaram parados, que ainda estão até o final de julho,
nocível são os processos físicos, Tá. né? Que as pessoas têm que ir até o fórum para poder verificar o processo. No caso do direito de família, antecede ali uma conciliação, geralmente. No Sejusc, né? você entra com a ação... Esse aí também não está tendo? Também não. Tá. Normalmente, casos de direito de família, pensão alimentícia, regulamentação de visita, guarda, sempre o juiz encaminha primeiro para o Sejusc, Tá. que é o Centro de Conciliação do próprio Judiciário. Tá. Aqui em Santo André, fica ali na Avenida Dom Pedro, em frente ao McDonald's. Isso também está fechado, né? E, infelizmente, nesse período, nós temos uma equipe aqui no escritório que é direcionada por direito de família, né? Tá. Uhum. Nós temos o direito de família, temos o direito do trabalho, que é a minha sua especialidade, a minha especialidade, expertise, né? E também temos uma outra equipe para o direito do consumidor. Ah, legal. Também Bacana. temos o direito do consumidor. Só que nesse período, o que mais consultas nós recebemos foi direito do trabalho, todo mundo sabe por quê, né? Que está acontecendo, e o direito de família. Infelizmente, a pandemia também refletiu muito nas relações familiares. Pra você ter uma ideia, em junho, nós estamos em julho. Em junho, eu fiz 4 divórcios extrajudiciais. Puxa. Pessoas que extrajudiciais é quando não têm filhos, Tá. não tem bens, não tem filhos menores, não tem filhos, Ele não é tem mais bens a fácil? partilhar. É no cartório. Ah, tá. Ele tem o trâmite mais Tem rápido, trâmite, né? em uma semana, você colhe a documentação que precisa. Não tem bens, não tem pensão, não tem filhos, não tem litígio, Tá. vamos pro cartório. Litígio é briga mesmo. Briga. É briga para dividir a xícara. Sim. Às vezes quer em uns dividir uma casos xícara. assim que realmente, pra você ter uma ideia, teve uma pessoa que ela casou no dia 12 de março de 2020 e separou no dia, acho que foi 25 ou 26 de junho. O isolamento começou dia 16? É. Caraca. E outras questões também que estão aparecendo muito é a questão de visita de menores, né? Porque as mães estão indo com as crianças para outro estado, para outra cidade, ficar com os avós, porque é uma cidade que tem menos risco de Covid. Ou seja, a senhora está Aí descobrindo o pai aí nessa área precisa agora ver coisas, o filho, né? coisas diferentes. Sim, estamos tendo muita procura, muita Puxa. procura. Hoje mesmo atendi um rapaz que eu tinha conversado com ele na sexta-feira. Falei, me manda a documentação para eu verificar. A mãe foi para home office, a empresa manteve o home office e ela vai ter que ficar na cidade onde ela está. Só que fica 300 quilômetros de Santo André. Ele falou assim, como que eu vou agora todo final de semana, 300 para ir, 300 para voltar com meu filho no final de semana? Então são situações que Doutora, precisa do Sejusc aberto para poder conciliar. Desculpa, eu sei que a senhora não é psicóloga, né? Mas será que as pessoas não conseguem se entender num negócio desse? Precisa ir buscar, né, a você sabe justiça? que na sexta-feira também me ligou uma outra pessoa que foi indicado por um colega de Sumaré. Eles estão em união estável já faz uns 8 anos, coisa e tal, que a mulher falou assim para ele. Ele mora na casa o imóvel está em nome da companheira. Tá. Ele falou, você tem 24 horas para sair de casa. Ela falou? Ela falou para ele. Puxa vida. Ele me ligou e falou assim, você cometeu alguma agressão verbal? Porque física, eu espero que não, né? Ele falou, não, nem física, nem verbal. Eu falei, então, ela precisa de um terapeuta. Você não precisa de um advogado. Vocês estão precisando de um terapeuta para o casal. Daí já, pela experiência da senhora, Ela já dá não, pra sacar, ele não me, né? ele falou assim, eu falei, qualquer coisa você volta a me ligar, me manda um e-mail, passei até o meu celular particular. Aí ele não me ligou. Eu falei, espero que eles tenham se acertado com uma terapeuta. Mas realmente, as pessoas acham que o advogado vai resolver tudo. Não vai resolver. Então, Nesse momento, não. Eu ouvi um colega seu também, especializado em direito de família, uma entrevista em uma emissora, né? E ele falava desse aumento. Eu falava, mas não dava para entender muito. E aí a senhora topou, né, fazer esse papo aqui com a gente. O que acontece, para Savoy? explicar, né, O que isso, acontece? né? É um negócio louco, O né? normal, que era antes da pandemia, tem um casal com os filhos bonitinho, Sim. né? De manhã a esposa vai trabalhar,
o marido vai trabalhar, só se vê à noite. As crianças vão para a escola, da escola vai para casa dos avós, ou ficam com a empregada. Ali ficou todo mundo ali está todo mundo dentro do mesmo quadrado. Puxa vida, né? Aí as divergências foram aparecendo no dia a dia. E as pessoas não conseguem lidar com isso, porque elas não estão bem com elas mesmas, né? E o psicológico dessa pandemia também, aparentemente, deu uma pegada, né? Muito, muito, muito. Tem que ter muito equilíbrio. Agora até que tá melhor, que as pessoas estão podendo sair na padaria, até tomar um chopinho, que eu vi no sábado, fiquei até assustada. Até às os 5 da lugares. tarde ali pode. O pessoal tudo sem máscara nos bares, verdade, né? É verdade. Mas estão se distraindo, né? Legal. Doutora, nesse caso, vamos supor, a pessoa não deu, vai fazer essa separação. Seja ela litigiosa ou não, né? Procure sempre um advogado, né? Porque a gente não sabe fazer tudo, né? E aí pode dar problema depois. Mas, no caso, né, desses dois casos, ou litigioso ou então consensual, quais são os prazos aí, nesse momento aqui? Tem algum prazo? A pessoa, eu quero separar agora. Não tem prazo. Fizemos também um consensual judicial semana passada, né? Que a gente já vinha trabalhando nessa divisão de bens, de pensão, de guarda, de visitas. Em uma semana o juiz homologou. Estando tudo bonitinho, a forma como foi estabelecida visa o bem do menor, né? Quando você tem filho, o menor sempre em primeiro lugar. No divórcio, seja consensual ou mesmo no litigioso, sempre tem que pensar no menor se tiver filhos. Tem que pensar. O juiz viu que está tudo certo, manda para o Ministério Público. O Ministério Público olha, não, está tudo certo, homologa. Em uma semana está homologado, ela já pegou a verbação, já levou no cartório, já verbou a certidão de casamento, já está divorciada. Agora, o litigioso vai ser como um processo normal. Você vai entrar com a ação, a outra parte vai ser citada, né? Dependendo da vara, o juiz não vai aceitar a citação pelo correio, tem que ser por oficial de justiça. Nesse momento, o oficial de justiça não está trabalhando, só quando voltar o presencial, ainda de forma escalonada, porque também tem muitas questões que tem muitos oficiais de justiça que não são jovens. Então, já numa certa, não estão a mais de 60, mas estão na faixa etária aí que precisa tomar alguns cuidados, né? Então, esses ficam meio que parados, né? Até que se faça a citação. Vai correr como um processo, vai tramitar, eu falo correr, mas vai tramitar como um processo normal. Puxa vida. Apresenta a defesa, os cartórios tá normal. Os cartórios estão normais. Porque tudo, né, mas doutora, tem que agendar, passa pelo cartório, né? Lá pelos carimbos, autenticações. Você fala os cartórios de títulos de documento, de registro tal, normal. Tudo passa por lá, né? A documentação, sim. Você precisa de uma certidão. Está funcionando normalmente. Só não está no Rio de Janeiro. Nós estamos aguardando uma documentação chegar do Rio de Janeiro e não chega. Nós estamos perdendo nosso prazo. Porque as certidões têm validade. Sim. Já vai passar 60 dias e o Rio de Janeiro não manda. Gente, é uma loucura. No caso aí, né, do Rio, outros, como a senhora citou um exemplo, a pessoa é ouvida lá o que... como? É por carta precatória ou a senhora teve que ir lá 300 quilômetros? Não, nesse caso não. Nesse caso a gente está entrando com o inventário e eu preciso da certidão de óbito das pessoas, né, que faleceram. Mas a citação, por exemplo, da visita do filho... Aí vai mandar uma carta precatória, vai distribuir... Não precisa ir lá, né? Distribui-se pelo próprio sistema. Desde 2014, os processos no cível também são digitais, né? Então você distribui essa carta precatória, vai para uma das varas do Rio de Janeiro, lá o oficial de justiça vai citar. Você só acompanha o andamento da carta. Aí citou. É o rastreamento de quando você faz uma compra pela internet. Você vai rastreando. Citou, o oficial de justiça junta o mandato no processo dizendo que a citação foi positiva ou foi negativa. Se foi positiva, volta para cá. Se for negativa, informe
o novo endereço. Aí você vai informar o novo endereço para poder achar o fulano. Tá. No caso desse aí da citação do filho, obviamente que o pai que estava contestando essa questão da visita e tal, tinha que ter o endereço. Sim, onde a mãe está. A ex-esposa exatamente, estava, tem que né? ter um endereço. Tem que ter, né? Sem endereço não tem como você citar. As questões de pensão, tudo também está andando normalmente. Tá normal. Tá. Até aquele ponto que eu te falei. O que depender de ser com oficial de justiça, tá parado. Tem que esperar voltar agora em agosto. E tem que voltar, gente, não dá mais. Tudo voltou, até shopping voltou. É verdade. Shopping voltou. Sim. As baladas Comércio, voltaram. O comércio voltou. A academia tá voltando. Os fóruns têm que voltar. É verdade. A gente está falando com a doutora Eliana Queiroz, advogada especializada em direito trabalhista e direito de família, também direito do consumidor. Também. Né? É um amplo escritório aqui, né, doutora? Parabéns, viu? Obrigada. Bonito. A gente está em uma sala, ó, bonitão aqui, né? As fotos aí da doutora, o esposo, os filhos, né? A gente está em uma sala, mas tem aqui o pessoal do direito do consumidor e do direito de família, tendo em vista que a doutora Eliana é especializada em direito trabalhista. Sim. Bom, doutora, ó, fui demitido antes da pandemia lá. Aí ficou tudo travado. A senhora pode ter certeza que eu tô nervoso pra caramba, né? Não fui demitido, tô dando um exemplo, né? Teve muito caso assim e travou tudo, né, doutora? Muito. Ali quando ocorreu o isolamento, né? Ocorreu a quarentena, o início da quarentena, travou tudo. Na verdade, assim, o que acontece é muitas pessoas foram demitidas já vinham com problema de recebimento de salário, de não recolhimento do FGTS antes da pandemia. Tá. Aí o que essas boas empresas fizeram? Aproveitaram uma questão De saúde. a motivação na pandemia para demitir e não pagar nada. Isso foram muitas. Muitas. Caramba. E começamos a receber essa documentação desse pessoal todo, tudo por WhatsApp, por e-mail, né? E entramos, preparamos as iniciais, distribuímos as ações. E muitas, acho que praticamente 99% que começamos a distribuir as ações, nós finalizamos fevereiro com tudo distribuído. Março começou a pandemia, e agora, como é que vai ser? A gente tinha pouca coisa para distribuir em março, porque a gente já tinha agilizado para fevereiro. Que a gente não deixa parado, né? 15 dias, no máximo 20 dias, a gente já distribui a ação, por quê? Depois que a pessoa contratou exatamente, para poder tá. já marcar audiência. Então, as que nós distribuímos em março e abril, começaram a ser designadas audiência para junho, final de junho. Por quê? Os juízes pensavam que em junho estava tudo resolvido, mas não está. Aí redesignaram para setembro, outubro e novembro. Num certo aspecto, o que acontece? Porque tem alguns juízes, algumas varas que estão fazendo a audiência telepresencial. Tá. Até você fazer uma audiência de conciliação, tem acordo? Não tem? Tá tudo certo. Mas uma audiência para ouvir testemunhas é muito complicado. Testemunha não tem celular. Testemunha não tem sinal. Testemunha de empregado, eu tô falando. Não tem como. Sim. Não tem sinal. Então, se tem, também não sabe operar lá. Eles mandam lá um e-mail com o link do Cisco Webex, aí você entra lá. Então fica muito falho. Sim, exatamente. Então, o que acontece? As pessoas continuam sem receber nem as rescisórias desde março, abril. Muito sem emprego. Muito sem emprego. Dá para ser registrado em outro local? Se tiver a baixa na carteira, sim. Tá. Então, se tiver com a baixa na carteira, mas pode. Mas se não tem? Se não tem, até pode, mas vai justificar como para o empregador? Escuta, você está trabalhando ou não está? É complicado. Nossa. É muito complicado. Uma situação diferente. Muito diferente. Não, e eu perguntei isso para a senhora porque você imagina o sofrimento das pessoas. E tem empresas que fizeram, né, o quê? A pessoa entrou naquele programa de ajuda do governo, né?
que a empresa paga um pouquinho A empresa paga 30%, o governo 70%. Exatamente. Você ganha 1.000, a empresa paga 300, o governo 700. Eles vão... Governo não, nós. Nós, né? Os nossos impostos. E Uhum. mesmo assim demitem. Eu tenho casos, tem vários Não casos. pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não Estão pode. demitindo. Que isso é para não demitir. Para não demitir. Esse- Ela entra, esse programa o primeiro é pra não mês, demitir. a pessoa recebe do governo a ajuda do governo, a empresa está prestando serviço, está trabalhando para a empresa, para ser mantido o seu emprego, a empresa vai e demite. Tem não são empresas grandes, é óbvio, né? São as empresas menores. Tá. Mas isso tem muito, muito. Uhum. Ô, doutora, e a empresa que, tipo, quebrou, né? Olha, eu tinha lá a minha rotisseria, eu tinha 3 funcionários, eles estão recebendo, mas eu não vou voltar mais. Também tem isso, né? É um negócio tudo complexo aí, né? Tô citando isso, inclusive, de um colega meu, que ele não vai voltar mais. E ele tinha os funcionários ali, os funcionários ainda estão nessa, que ele está pagando 30% e o governo 70%, mas ele não vai voltar mais. Esses empregados não vão receber. Por quê? Antes da reforma trabalhista, que é de 2017, você poderia até tentar uma desconsideração da personalidade jurídica. O que significa isso? A empresa não tem nenhum bem. Você tentou de todas as formas. Você pediu ofício para o Bacen para fazer bloqueio em conta, não tem. Não tem imóvel, não tem carteira de previdência privada, não tem nada que você possa penhorar. O que nós vamos fazer? Então pode ser que é uma fraude. Se for uma fraude, comprova-se essa fraude e você já ia direto no patrimônio do empregador. Tá. A partir da reforma trabalhista, já não pode fazer esse link direto. Comprovou a fraude, não tem bens nenhum aqui, mas ele não tem porque ele fraudou, então eu vou direto para os bens dele. Agora não, você pode fazer isso, mas desde que ele seja citado e apresente defesa. Diz, E olha, agora, para ser citado? para ser citado não é citado. Não dá. Puxa. Até é citado, mas demora um pouco mais esse processo. Então, empresas pequenas, normalmente não ocorreu a fraude. Ocorreu que o cara quebrou as pernas mesmo, não tem como se sustentar. Por isso que está aumentando muito, e os colegas que trabalham com isso vão ganhar muito dinheiro com recuperação judicial. Né? Tem muita Inclusive, empresa aos pedindo, 15 né? dias atrás, eu recebi um contato de um escritório grande de Minas Gerais, me propondo uma parceria, né? Nessa questão de recuperação judicial. Eu falei para ela, olha, eu não trabalho com empresas, não tenho expertise nesse assunto, então não dá para fazer uma parceria, não adianta. Não, porque o seu escritório está bem localizado. Eu falei, eu sei, mas não é a minha área, né? Sim. Não é a minha área. Não adianta ter Aí indiquei um passo maior que a colega, perna, até indiquei o escritório de um colega que trabalha com recuperação judicial. Tá, Porque joia. você sabe que agora, em razão da pandemia, tem muita empresa pedindo recuperação judicial. Poxa. E não é só pedir, né, a recuperação judicial. Tem todos os procedimentos que você tem 180 dias, eu acho que é 180 dias, para comprovar que realmente você está naquela situação, né? Então o Brasil, infelizmente, está Um momento muito complicado. Muito difícil. Muito difícil. E principalmente para o empregador e para o empresário também, né? Porque tá ali todos eles em conjunto. Vamos supor que em setembro aí, né? Porque a gente já está partindo aí para o meio do mês de julho, agosto, não sei se eles conseguem ter aí, finalizar a pandemia. Vamos pôr para setembro, que consiga retomar, como a senhora falou ali, com algumas restrições, a justiça trabalhista. A senhora acha que anda isso ou vai longe ainda? Porque olha, imagino pelo que é o processo CNJ, que vai ter. pelo né? CNJ é até dezembro, mas está tendo um movimento grande para voltar, né? Tá. Vão ter as audiências, como a primeira que eu fiz semana passada, né? Nós fizemos um acordo, a empresa vai pagar de forma parcelada. A reclamante ficou feliz da vida. Eu falei, olha, até aqui eu te ajudei. Fizemos o processo, fomos participar dessa audiência, né? Agora, quem garante que a empresa vai pagar? Não tem
como garantir. Agora, doutora, muita gente... Se não pagar, tem uma multa. Uhum. Então a gente não sabe o que vai acontecer. É. Porque você chega lá, você Se faz um tiver acordo. o dinheiro, né? Se tiver, ele paga. Uhum. Então é muito É complicado. muito difícil. Agora, viu, doutora, muita gente diz também, né, que essa pandemia trouxe essa possibilidade aí das audiências, né, muitas delas terem essa condição de serem virtuais, né? A senhora acha que isso vai adiante? Porque Eu espero que não. Alguma restrição. Eu sinceramente espero que não. Tinha alguma restrição. Olha, agora... o mais importante numa audiência de instrução, principalmente, até uma conciliação você até tenta, consegue, vai. Tá. Agora, numa instrução, o juiz, ele está olhando toda a expressão corporal da parte, toda a expressão corporal da testemunha. Ele vai sentir também se aquela testemunha está falando a verdade, se não vai. Nesse caso aí, as testemunhas também entram? Ou as partes também entram no... Sim, sim. na As testemunhas não. As virtual? testemunhas não podem vir para o meu escritório. Tá, Só a parte. tá. Então, veio a minha cliente, ela no entrou como a notebook, gente tá aqui, exatamente. como a gente Ela tá ficou aqui. do meu ladinho aqui num notebook, eu fiquei no outro notebook, colocamos ali naquela sala que tem um balcão, né? Sim. Para poder acomodar bem, para dar distância entre a gente, né? Além do que ainda tem isso, né? O distanciamento. O distanciamento. Uhum. A testemunha não, a testemunha estava na casa dela, ela tinha acesso à internet, nós só explicamos como é que ela tinha que entrar lá e pronto. Tá. Né? E acabou. Para receber o link do tribunal, doutora, como é que eu faço? Falei, olha, eu não posso nem estar falando com você, mas você faz o seguinte, você clica aí e entra que você vai ser chamada. Tá. E foi muito interessante, porque a minha audiência era às 10. 9h35 eu já cliquei lá, né? Aí a juíza falou assim, doutora Eliana, porque ela viu o nome, né? Doutora Eliana, qual que é o horário da sua audiência? Eu falei, 10 horas, excelência. Então está muito cedo, entra uns 5 minutos antes. Eu, tá bom, excelência, estou saindo. E quando é presencial, você abre a porta, você senta, você fica assistindo a audiência. E a senhora sempre, a senhora e tantos outros colegas, tem essa questão da pontualidade, porque também tem todo, né? Sim. A ida, tal, receber lá seu representado, tal, enfim, né? Mas as condições estão totalmente diferentes, né? É diferente, é muito. Esse novo normal realmente tem que ter muita adaptação, como o home office, né? Como trabalhar em casa, direto, todos os dias. Como você sabe, eu tenho especialização em saúde mental no ambiente de trabalho, né? Tá. E essa questão tem afetado muito. O Gustavo Baena, um abraço Baena, publicou uma matéria falando da questão das pernas da pessoa, porque ela está em trabalho, ela tem muitos trabalhos que a pessoa fica ali 4, 5 horas de frente está trabalhando mais, está né? trabalhando muito mais se estivesse dentro da empresa. Porque, e outra, a carga psicológica, porque você não se socializa mais com seus colegas. Sim. Você não sai de casa. Não né? sai de casa. Tem que fazer que nem o meu colega, ele se troca e vai para a varanda. Né? Ele se troca e vai para a varanda. Tô saindo para trabalhar. Falei, olha, se eu tivesse que ficar em casa, eu fiquei quase louca, 3 meses. Falei, não, eu não aguento mais, eu vou trabalhar no escritório. Liberou, posso entrar no condomínio? Eu vou pro escritório, porque não tem como. E as pessoas estão ficando doentes, porque não tem com quem falar um assunto diferente, fazer uma fofoca, entendeu? Dividir uma angústia. A gente está tomando um café agora, nessa bonita xícara aqui da doutora Eliana, né? Mas assim, eu poderia estar fazendo esse vídeo, gravando esse vídeo também pela rede, né? Mas sem essa ser sinergia, presencial, é verdade. Essa sinergia é fundamental. Doutora, para a ser gente humano. encerrar, vamos falar um pouquinho a senhora tem então direito trabalhista, que é a Sim. senhora especialista há muitos e muitos anos, competente. Quando a gente faz aniversário, a gente não cita mais essas coisas, né? Tem o direito de família, Sim. né? Daí total no escritório aqui, Eliana Queiroz.
E tem também defesa do consumidor, sim, que quase não teve problema de defesa do consumidor de nessa forma pandemia. Alguma, cancelamento de voo, Ó, cancelamento de hotel, Então, de viagem. A energia elétrica Não subiu. Né? Nossa, foi tudo bem. Né? Produto pela internet que comprou e não recebeu. E falso. E negócio golpe, então, doutora? Meu Deus. Nossa Senhora. Bom, defesa do consumidor. Infelizmente, isso não é só no Brasil, né? Uhum. Tem um livro que chama Justiça, né? É uma tese de um escritor de Harvard. E ele conta algumas passagens quando houve o furacão Katrina nos Estados Unidos. Sei. Que faltava água. Uma água que custava 50 cents de dólar, estavam vendendo a 10, 12 dólares. Isso aqui não é diferente também, né? Ixi, então teve o abuso das pessoas, né? Você ia ao supermercado numa semana, na semana seguinte, você comprava as mesmas coisas, subiu 20, 30%. A máscara, né, doutor? A máscara, gente. Pô, uma máscara dessa aqui era, segundo um colega meu, essa aqui é descartável, né? Eu uso agora, saindo daqui eu já inutilizo. 14 centavos, estavam comprando a 12 reais. 12 reais. Né? Então é um negócio muito louco, né? Então, uma coisa... O cidadão, ele foi... essa pandemia atingiu ele de todas as formas. Uhum. Atingiu tanto a questão do trabalho, de ficar sem trabalho, a questão de ser como consumidor, ele foi, assim, violentado, porque o que se cobra, o que se faz é um absurdo, né? E a questão da saúde mesmo, a saúde mental, a saúde psíquica, e infelizmente muitas famílias foram acometidas pelo Covid, né? Doutora, quando que uma pessoa procura um advogado na questão do direito do consumidor? Porque ele tem alguns caminhos, né? Tem ali... O juizado especial. O juizado o especial. juizado especial, o Procon. tem o Procon. O Procon nem sempre consegue resolver. Com algumas questões o Procon consegue resolver. Sim. Consegue resolver naquilo que atinge uma coletividade. Tá. Quando Agora, em ele casos passando pontuais, isso, ele tem que procurar casos pontuais, muitas vezes a empresa nem responde ao Procon, vai ao Procon. A Claro, por exemplo, a Claro e a Vivo, nem vai ao Procon. E a pessoa tem que procurar o juizado especial e entrar com ação. Aí, normalmente, elas vão sem advogados. Hoje mesmo, nós recebemos uma consulta pelo WhatsApp. A moça colocou, olha, eu entrei com uma ação contra uma empresa X e ganhei um dano moral, só que agora a empresa X entrou com recurso. Agora eu preciso de um advogado para poder rebater o recurso. Então eu penso, por que não procurou o advogado antes? Tá. Porque o advogado do consumidor, ele não, como o trabalhista, ele não cobra nada antes. Tá. Ele ganha no êxito. Entendi. Então ela ganha uma indenização pequena. Mas a empresa é uma empresa grande, ela vai recorrer para diminuir a senhora mais. falou um negócio certo. Porque assim também tem a visualização já, se a pessoa vai ter como, entre aspas, ganhar aquele direito lá ou não, né? Porque às vezes também é uma coisa que você está reclamando, mas você não tem direito àquilo. Né? Com certeza. Então, e como na trabalhista também. Na trabalhista também. O que nós fazemos? A gente faz uma triagem. Sim. Tanto no consumidor, bacana, como no trabalhista. Uhum. O trabalhista, que é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, né? Que é o nosso maior movimento, em razão do tempo que a gente está atuando na trabalhista. Claro. Uhum. A gente vai pesquisar quem que é a empresa que você foi demitido. A gente verifica o CNPJ dessa empresa. A gente verifica quantas ações tem essa empresa. Aí a gente verifica quanto tempo você tem de casa. Qual que é o seu salário. Para ver se vale a pena entrar com ação. Não só por nós. Claro. Para você não criar uma expectativa no outro. Você cria uma expectativa, Poxa, aí não dá certo. Fala, e agora? Bela orientação. A mesma coisa o consumidor. Defesa do consumidor, né? Tem direito? Não tem. Tem a documentação que comprova que realmente teve um vício. Esse vício você comunicou. Vício é, por exemplo, você comprou um carro que está com defeito. Tá. Né?
imediatamente apareceu um defeito. Então está com vício oculto, você não sabia que tinha aquele defeito. Você tem que comunicar a agência, o lugar que você comprou, documentado, olha, está com problema. Eles têm que resolver isso. Se você não tem nada formalizado, como é que você vai entrar com ação? Só fala, eu falei. O juiz quer prova, o juiz quer documento. No papel, né? No papel. Então, documenta tudo. A mesma coisa na relação de trabalho, como na relação do consumidor. E também no de família, que nem esse rapaz que a mãe quer levar a criança para o interior. Eu falei, troca mensagem com o WhatsApp para ela, dizendo da sua impossibilidade de levar o filho para lá. Como é que vai levar o filho para lá e ficar longe de você? Aí quando você for requerer a guarda, que provavelmente ele vai requerer a guarda para ele vai estar, olha, eu tentei acordo com ela não quis. Tá, né? Tudo tem que estar documentado. Tudo tem que estar documentado. Bacana. Doutora, então é direito trabalhista com a senhora, direito de família e defesa do consumidor. Bacana. Então procure aí, Eliana Queiroz, advogados. Já decorei, hein, doutora? Eliana Queiroz, advogados. Isso. Doutora, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço sua visita hoje. Mais uma vez, parabéns. Obrigada. Porque é assim, a gente faz aniversário agora o ano inteiro, a senhora sabe, né? Então, já estou falando isso porque a senhora não vai se livrar. Agora, no momento, nós não estamos podendo fazer festa. Mas a festa é durante todo o ano. Então, pode ser que mais à frente a gente faz uma petição requerendo uma festa. Né? Tá certo. Tá bom, doutora? Tá bom. Obrigado pela gentileza. Obrigada a você, Fica à Savoy. disposição aí para deixar um oi aí para quem está nos vendo. Aí. Agradeço, né, a todos que tiveram a paciência de nos ouvir, né? E pela audiência desse programa, desse grande e querido Marcos Savoy. Obrigado, doutora. Obrigado a vocês aí pela audiência, pela paciência. Siga a gente aí nas redes sociais, no Instagram. Sim, estamos no Facebook, Instagram, YouTube, site. Enfim, só colocar Eliana Queiroz Advogados. Boa. A gente está sempre prestando informação para todos vocês, tá bom? Legal. Obrigada. Então, siga a gente aí. Se você gostou do programa, você compartilha, avisa todo mundo. Dá um like. Se não gostou, fica quietinho, não vai queimar o filme do velhinho. Tá bom? Brigadão. Até a próxima. Valeu. Tchau, doutora. Obrigado. Tchau, obrigada. Valeu.